Ao de replantar, saindo um monte de raizinha nova. E aqui trazendo aqui tudo que eu faço nas plantas, eu vou estar gravando e mostrando para vocês. Oi gente, bem-vindos a mais um JV Responde. E no vídeo de hoje, gente, eu selecionei algumas dúvidas aqui, né? As dúvidas que todos colocaram no JV Responde da semana passada, tá? Então eu vou estar respondendo para vocês. Tem bastante pergunta hoje, então vamos logo para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, gente, outra coisa, quem quiser que eu responda suas dúvidas no próximo JV Responde, é só colocar aqui nos comentários as dúvidas que eu vou estar respondendo na semana que vem, tá? Então vocês coloquem as dúvidas aqui, eu vou estar salvando elas no celular para poder responder na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, tá? Então toda quarta-feira vai ter o JV Responde. Aí qualquer dúvida é só colocar debaixo desse vídeo aqui, tá? Nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo no próximo, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, a primeira pergunta é da Aparecida Rosa. Ela tá perguntando se pode plantar Oncidium lanceanum em tronquinho. E também ela fez outra pergunta sobre qual substrato do Dendrobium thyrciflorum, tá? Então, Aparecida, o Oncidium lanceanum você pode colocar no tronquinho sim, tá? As raízes dele é mais grossa, geralmente mais grossa do que os outros Oncidiums, né? Mas você vai ter que tomar cuidado com as regas, que você pode ver que as folhas dele é bem gordinhas, né? É bem gordinhas as folhas e os bulbos são bem pequenininhos, então ele armazena bastante nutriente na folha. E então tem que tomar muito cuidado com isso. Você vai ter que regar todos os dias, tá? Pode colocar no tronquinho, mas tenta regar todos os dias para ele poder não desidratar, tá bom? Então pode plantar o lanceano no tronquinho sim. E o substrato do Dendrobium thyrciflorum pode ser casca de pinos, ou só o carvão, ou uma mistura de casca de pinos com carvão, tá? Opte por um substrato que não retenha tanta umidade, porque ele não gosta, tá? Aí você vai ter um pouco de problema com a floração dele se você colocar um substrato que retém muita água, né? E isso pode apodrecer as raízes dele. Então opte por ou casca de pinos ou carvão, ou uma mistura dos dois, que vai super bem, tá? Então, gente, a outra pergunta é da Maria Oliveira de Carvalho. Ela tá falando que as folhas mais velhas do Denfal dela tá com as manchas pretas e tá perguntando se é doença, né? E o que fazer. Então, Maria, geralmente Dendrobium, assim, porque Denfal, né, no caso é Dendrobium híbrido. Então, esses Dendrobiums, geralmente eles perdem as folhas traseiras, entendeu? Então, se as folhas traseiras estão amarelando, com manchas pretas e caindo, não tem problema, tá? A planta está descartando essas folhas. Se for no broto, aí sim é alguma doença, é algum fungo, mas se for bulbos traseiros, não tem problema não, tá? Não tem com que se preocupar não, tá bom? A Marieta Quintano tá falando que a Wanda dela tá só com a raiz e tá murchando, né? Tá murcha a raiz e tá perguntando será que vai perder. Então, Marieta, eu aconselho você, coloca ela num lugar, assim, coloca um substrato nela, tá? Planta ela naqueles cestinhos, aqueles vasinhos todos vazadinhos, e coloca casca de pinos lá dentro com um pouquinho de esfagno para manter a umidade e tenta regar todos os dias, tá? Não coloca só esfagno puro, não. Coloca, ela tem que secar o substrato para regar de novo, tá? Então, todos os dias você rega e aduba normalmente, faz tudo direitinho para ela poder emitir novas raízes, tá? Assim que ela for emitindo novas raízes, ela vai se recuperando, tá bom? As folhas dela vão ficar murchas por um tempo, até elas sair raízes para poder suprir as necessidades de todas as folhas, tá? Então, se preocupe com as raízes, com as folhinhas lá do brotinho, tá bom? As folhas mais de baixo, assim, vão amarelar e cair, tá? Então não se preocupe com folhas caindo, porque, como você disse, ela só tem uma raiz. Então vai ficar um pouco difícil, mas ela se recupera sim, tá? Não precisa se preocupar, não. A Kátia Oliveira está perguntando qual o melhor momento para replantar catleias. Kátia, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre catleias, tá? Lá eu acho que eu falo sobre isso. E em vários replantes meu aqui também eu falo. O melhor momento é quando ela tá brotando, tá? Quando ela tá saindo esses brotinhos aqui, você pode ver, ó, esse aqui é um brotinho novo, um bulbo novo saindo, é o melhor momento. Você pode ver essa outra aqui, ó, saindo um brotinho novo ali e raizinha.
Por isso que é o melhor momento. Quando ela emite broto novo, ela já vem raiz, entendeu? Então ela não vai sofrer muito, ela já vai enraizar bem rápido no substrato novo. Então o melhor momento é quando ela está emitindo brotos novos, tá? Antes de emitir brotos novos, é melhor não replantar, porque aí ela vai poder sofrer, né? Porque aí ela não vai sair raízes novas nem nada disso. Mas às vezes acontece alguns imprevistos que a gente tem que replantar, né? Aí não tem o que se fazer. Mas se tiver escolha, o melhor momento é esperar sair brotinhos e você vê que tá saindo raizinhas novas, tá? Ana Maria diz que comprou um adubo que é em pastilhas. Só que ela fez trouxinhas e colocou num pauzinho em cima das raízes, assim, não encostando, porque ela tá com medo de matar as plantas. Então, Ana Maria, ela tá perguntando se fez certo. Fez sim, tá? Pode deixar desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, o que tá escrito ali na embalagem que o fabricante falou, você vai ter que seguir aquilo, entendeu? Mas se você não quis colocar nas raízes, não quis colocar no cantinho do vaso igual indicou, não tem problema não, tá? Do jeito que você fez tá super certo, não vai estragar em nada, tá? A trouxinha, eu faço ela só para não perder adubo pro substrato, né? Porque aí o adubo vai tudo para baixo. Então pode fazer a trouxinha assim, não tem problema, tá? E colocar em cima das raízes também não tem problema, que toda vez que você molhar vai pingar esse adubo lá, tá? Então não precisa se preocupar não, tá bom? A Tereza Cristaldo tá perguntando qual o momento certo para fazer mudas dos cakes de dendróbio. Então, Tereza, tem que ser o momento que ele tem uns 2 bulbos, tá? Deixa eu mostrar aqui, eu vou dar esse aqui como exemplo, mas tá bem grande isso aqui, tá? Só um exemplo. O momento certo é quando ele tem 2 bulbos, tipo, ele soltou um, né? E desse aqui tá saindo outro brotinho para sair outro, entendeu? Então se já tem um bulbo no cake e tá saindo outro brotinho aqui no pezinho desse bulbo, aí você já pode retirar, tá? E outra coisa, quando as raízes estiver mais ou menos uns 10 centímetros, é o momento certo para tirar, porque aí ele não vai sofrer, tá bom? Então o momento certo é quando tem uns 2 bulbos, tá? Um bulbo já velhinho e outro brotando no pezinho desse, tá? Esse é o momento certo para poder retirar, tá? E eu tenho um ali que eu tô esperando o momento para retirar e vou fazer um vídeo ensinando e mostrando direitinho, tá? Como que a gente tira, qual que é o momento certo. Então vai ficar melhor no vídeo que eu vou fazer, porque eu vou mostrar, vou estar explicando e mostrando os exemplos certinho para vocês, tá? Então aguarde aí que logo vai ter vídeo de eu tirando os cakes, tá bom, Tereza? A Rosa Luca diz que comprou um Grammatophyllum e está perguntando qual substrato. Então, Rosa, eu tenho também um vídeo sobre Grammatophyllums aqui, tá? Mas lá eu falo tudo sobre eles, mas assim, você pode plantar no carvão puro. Aqui eu planto no carvão puro os Grammatophyllums e carvão com um pedacinho de xaxim é super bom também, tá? Um mix de carvão com casca de pinos é bom demais também. Então, todos esses substratos eles aceitam, tá? Carvão, casca de pinos, xaxim, eles amam. Então, tenta fazer nesse substrato, tá? Não coloca esfagno, não enfia esfagno não, porque ele não gosta de ficar muito úmido por muito tempo e isso acaba apodrecendo as raízes dele, tá? Então, igual eu falei pra quem? Igual eu falei pra Aparecida, não coloca um substrato que retém muita umidade, tá? Coloca um substrato que é mais sequinho um pouquinho, mas não tão seco, tá? Se você for plantar no carvão puro, quebra em pedacinhos menores, tá? Pra poder manter um pouquinho a mais de umidade. Não coloca pedação muito grande não, coloca uns pedacinhos menores, tá? Mas ele vai super bem no carvão também, tá? Você olha aí no canal que você vai achar um vídeo sobre eles. E lá eu mostro os meus, como tá plantado e tudo certinho, tá bom? A Vera Lúcia tá falando que tem uma catleia que tá bonita, mas tá secando as pontas das raízes. Então, Vera, isso acontece devido a ou uma mudança grande de temperatura de um dia para o outro, tá? Tipo, tava muito quente, aí esfriou bastante. E essa diferença de temperatura muito rápida faz acontecer isso, porque as pontas das raízes é muito sensível. Então, essa diferença de temperatura de um dia para o outro pode acontecer isso. A chuva também, se o pH da chuva ficou diferente, ficou mais ácido, acontece isso também. Então, o adubo também pode ter ocasionado isso. É muita coisa que
pode fazer acontecer isso, tá? Eu até tenho uma Cattleya aqui, Lodigese, se eu não me engano, que ela fez exatamente isso. Ela queimou, mas a sua você falou que queimou só algumas. As minhas queimou todas as pontas. Só que eu não mexi, deixei quietinho, continuei com ela ali e ela brotou de novo, saiu raizinha nova, então não precisa se preocupar, tá? Isso acontece, o menor coisinha que acontece, ela seca a ponta da raiz, tá? Então isso acontece mesmo, tá, Vera? Pode ser mudança de temperatura, ou adubação, ou então a chuva mesmo que pode ter causado isso, tá? O Renato César quer saber se Dendrobium lodigese precisa de estresse hídrico para poder florir. Então, Renato, precisa, tá? O Dendrobium lodigese precisa, mas é bem pouquinho o estresse dele, não é igual o Nobile. Igual eu já falei, o Nobile a gente fica quase uns 5 meses sem regar, mas o lodigese, você vai começar no mês de agosto a diminuir as regas. Você vai diminuir só um pouquinho, mas vai continuar regando, tá? Diminui as regas, mas continue regando ele, tá? Com bem menos frequência que antes. E assim, você começa em agosto, né? No comecinho de agosto, aí ali até setembro ele já tá saindo os botõezinhos, né? Para poder florir. Então o estresse do lodigese é bem mais leve do que o Nobile, tá? Toma cuidado com isso, não põe estresse forte nele não, tá? Continue regando, não para totalmente as regas não, tá? A Eliane está perguntando qual o melhor substrato para Wanda. Eliane, Wandas, elas gostam, igual eu já falei, de ficar com as raízes expostas, tá? Sem substrato nenhum, elas não precisam de substrato. Mas você pode optar por amarrar em tronquinho, elas gostam também, elas agarram no tronquinho e soltam as raízes, continuam expostas, né? O tronquinho é excelente para poder plantar Wandas. E também, se quiser plantar no carvão puro, vai também, tá? Na casca de pinos também. Então, ela gosta de vários substratos, tá? Esses substratos todos vão bem nela, tá? O carvão você vai ter que regar todos os dias. Se você plantar com mix, com esfagno no meio, provavelmente você vai poder regar dia sim, dia não, porque vai manter a umidade ali nas raízes, tá? Mas o que elas gostam mesmo, o ideal mesmo, é as raízes expostas, tá bom? Se você conseguir deixar elas com as raízes expostas e regar todos os dias, é o melhor plantio para elas, tá bom? Mas os outros substratos ela aceita tudo, tá? Então é isso, gente. A Denise Moraes me pediu para falar sobre o cultivo de Zygopétalum e o Elison José pediu para eu falar sobre o cultivo da Sophronites Arizona. Então, Denise e Ellison, eu vou estar fazendo um vídeo específico sobre o cultivo dessas plantas, tá? Se não sair essa semana ainda, sai semana que vem sobre essas plantas, cultivos específicos, porque eu tenho que falar bastante coisa e o vídeo vai ficar muito grande se eu for falar sobre elas aqui, tá? Então, cada uma vai ter um vídeo só dela, tá? Eu vou falar sobre o cultivo do Zygopétalum num e da Sophronites em outro vídeo, tá bom? Então aguardem aí que logo vai sair vídeo sobre o cultivo dessas que vocês pediram, tá? Já tá anotadinho aqui, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha acabado com as dúvidas de vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal para mais dicas, tá? Se quiser me chamar no WhatsApp para comprar plantas, é só chamar lá que eu vou deixar aqui na descrição, que eu tenho várias plantas à venda. Se quiser, se tem alguma dúvida e queira que eu responda no próximo JV Orquídeas, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo semana que vem, na quarta-feira, no próximo JV Responde, tá? No próximo JV Responde, eu respondo as dúvidas de vocês desse vídeo, tá bom? Então um beijo, um abraço para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.